Graça e paz, queridos. Estamos começando mais um programa das Igrejas Batista Renascer. E é com muito prazer que a gente chega até a sua casa trazendo uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Hoje, o tema da nossa mensagem é amor incondicional. E eu gostaria, antes da nossa pequena meditação, fazer um convite especial a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos e intercedemos por aqueles que necessitam da nossa oração. Quem sabe você tem uma causa impossível diante dos seus olhos, mas para Deus nada é impossível. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa tarde da bênção. Nós tiramos apenas 1 hora do nosso dia para estarmos buscando ao Senhor. Toda quarta-feira, a partir das 15 horas. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós temos a nossa reunião de células, que é as nossas reuniões dos lares. Ali nós aprendemos mais acerca da Palavra de Deus. É um momento descontraído para estarmos estudando a Palavra de Deus. Caso você tenha o interesse de estar participando de uma célula, nos procure e nós estaremos te direcionando à célula mais próxima da sua casa. No sábado, a partir das 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali nós aprendemos mais acerca da palavra de Deus. E às 19 horas, o nosso culto de celebração. Será um prazer ter você conosco. Hoje, o tema da nossa mensagem é amor incondicional. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei ao caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Hoje, o tema da nossa mensagem é amor incondicional. Algumas pessoas, quando cometem erros, acham que Deus não é capaz de perdoá-las. E por causa disso acabam se afastando ainda mais. Mas Jesus conta-nos uma história acerca de um homem que tinha 2 filhos para demonstrar o amor de Deus acerca dos seus filhos. E hoje nós iremos estudar esse texto. O texto vai dizer que Jesus conta uma parábola. Uma parábola era uma história. Que Jesus usava para ilustrar. E quando nós começamos a estudar esse texto, nós observamos que Jesus, ele fala que um homem, ele havia 2 filhos. E aqui a primeira parte dessa história, nós vamos observar que esse filho, ele era feliz, mas não sabia. E nós começamos a observar que esse pai, ele tinha tudo aquilo que o filho necessitava. Mas chega um determinado tempo, aquele filho vai até o pai e pede a parte que ele queria. Pai, me dá a minha parte da herança. Com aquilo, aquele filho estava dizendo: olha, pai, pode morrer, eu quero apenas os bens. Eu quero a parte que me pertence. E no versículo 12 vai dizer assim:
o mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Aquele pai poderia ter questionado: não é o tempo certo, eu ainda não morri. Quando eu morrer, você pode pegar sua parte e fazer o que quiser. Mas aquele pai, ele resolve repartir tudo que ele tinha e dá a parte do filho mais novo para ele. Quando aquele filho sai pelo caminho, e nós podemos observar que esse filho, ele começa a gastar tudo de uma forma irresponsável. E ele começa a gastar, e o texto vai nos dizer que ele gasta tudo. Neste momento aqui, nós observamos que esse filho, ele não era feliz e não sabia. Ele gastou, quem sabe, ali na roda de amigos, na roda das pessoas, gastando de forma irresponsável, sem pensar naquilo que iria acontecer no outro dia. Mas quando nós nos deparamos com esse texto aqui, nós observamos que esse filho, ele não era feliz e não sabia. E ele começa a gastar com tudo aquilo que ele tinha, e ele gasta de forma irresponsável. E quando ele começa a gastar tudo que ele tinha, ele chega em uma determinada parte da sua vida que ele gastou tudo, veio uma grande fome sobre aquele país e ele já não tinha mais condição, e ele começa a trabalhar ali. O único serviço que lhe sobrou era alimentar-se dos porcos, alimentar os porcos. E quando nós nos deparamos aqui, para os judeus, alimentar os porcos era uma profissão que eles tinham um grande preconceito, e por causa disso era uma profissão considerada ruim naquele tempo. E quando nós nos deparamos aqui, esse filho, ele começa a ter o desejo de se alimentar da comida dos porcos. O texto não vai dizer que ele se alimentou, mas vai dizer que ele tinha o desejo de se alimentar. No versículo 15 vai dizer assim: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. E ali ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele começou a passar necessidade, e o mais interessante desse texto, que é o versículo 17, que vai dizer caindo em si. E ele começa a pensar como era na casa do seu pai, como seu pai tratava os empregados. Pelo texto aqui nós vamos observar que o seu pai não negava nada para os empregados. No versículo 17 diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E aqui nós observamos que foi necessário esse filho chegar lá no fundo do poço para ele voltar e se humilhar na presença do pai. E quando nós nos deparamos com isso daqui, nós começamos a observar quantas histórias dessa mesma forma se repete até hoje. E algumas pessoas ainda tão orgulhosas, têm medo de se voltar para Deus, têm medo e receio de se humilhar na presença de Deus. Quando nós vemos aqui, esse filho propõe no seu coração de voltar, de se humilhar e de pedir para o seu pai, para ele ser apenas um trabalhador, apenas um servo ali. Quando ele se põe ao caminho, pensando em tudo aquilo que ele iria dizer, nós começamos a observar que mesmo de longe, aquele pai estava à espera do filho. E quando o filho começa a dizer, nós vamos observar que no versículo 21, ainda aquele filho fala com o pai, mas o pai, ele tem uma atitude totalmente diferente daquilo que o filho poderia imaginar. No versículo 21 diz assim: o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo, calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo, mantendo.
Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. E aqui nós observamos que o pai teve uma atitude totalmente diferente daquilo que o filho poderia imaginar. O filho se humilhou na presença do pai, mas o pai fala assim, meu filho, ele começa a abraçar, ele manda trazer uma roupa nova, que com certeza ele estava com o trapo tudo sujo, com roupas todas sujas. Ele manda trazer anel, ele manda trazer sapatos para aquele filho, ele manda matar um novilho novo para celebrar a volta daquele filho. E aí nós começamos a observar que esse amor incondicional vai além daquilo que o filho poderia ter feito. Aquele pai não estava pensando no que o filho havia feito, no que ele tinha gastado, no que ele tinha deixado de fazer. Ele não pensou na falta de amor quando o filho saiu da casa, mas ele estava alegre com o regresso daquele filho. Da mesma forma, o nosso Pai Celestial, Ele não importa com aquilo que nós fizemos, mas Ele se importa de como nós chegamos e como estamos com o coração arrependido diante dEle. Quem sabe você que me assiste tem medo de se voltar para Deus por causa de tudo aquilo que você fez, mas eu quero te dizer que o amor de Deus vai além desse amor desse pai aqui, que já foi um amor de tal forma que ele não se importava. O amor do nosso Deus é um amor incondicional. Tanto é que Ele enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Quem sabe você que me assiste ainda tem brigado, ainda tem vivido nessa vida tão triste, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele pode mudar a sua vida. O nosso Pai Celestial, Ele tem o melhor para nós e Ele tem um amor incondicional sobre as nossas vidas. E com essas palavras eu gostaria de finalizar fazendo uma oração pela sua vida. Senhor, eu coloco a vida dessa pessoa que está me assistindo. Quem sabe ela tem vivido de forma irresponsável e tão longe dos caminhos do Senhor. Mas hoje o Senhor está de braços abertos para receber. Ó Deus, que o coração dessas pessoas possa estar, ó Deus, abertos para ouvir a Tua palavra e que elas possam entender que o amor do Senhor é incondicional, vai além dos nossos erros, dos nossos pecados e que essa pessoa possa entender qual é a vontade do Senhor sobre a vida delas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de reforçar o meu convite a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, 19h30, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos e intercedemos a Deus por aqueles que necessitam da nossa oração. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa Tarde da Bênção. Ali nós oramos, ali nós buscamos ao Senhor, apenas 1 hora do nosso dia. Na quinta-feira, nós temos a nossa reunião de células, que é as nossas reuniões nos lares. Ali é um momento descontraído para estarmos aprendendo a palavra de Deus. No sábado, a partir das 19 horas, nós temos o nosso culto de celebração ao Senhor. Às 9 horas da manhã no domingo, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali nós aprendemos o que a Bíblia diz. As crianças, os jovens têm toda uma palavra dentro do que a palavra de Deus diz. E às 19 horas, nós temos o nosso culto de celebração. Caso você não possa estar em nenhum dos nossos endereços, em Caratinga e região existem muitas igrejas comprometidas com o reino de Deus. Não deixe de estar na casa do Pai. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida. Até o nosso próximo encontro.